Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa Casa FECOV de modo virtual, né? Sejam todos bem-vindos para mais uma noite de estudos. E hoje o nosso estudo é com Sandra Miramar e o tema é de extrema relevância para a nossa vida, né? Para o nosso conhecimento, para o nosso entendimento. Mas antes a gente vai passar a lição do livro Vinha de Luz, né, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A lição que saiu foi a lição número 84. Somos de Deus. Nós somos de Deus. João, capítulo 4, versículo 6. Não nos é fácil desvencilharmos dos laços que nos imantam os círculos menos elevados da vida, aos quais ainda pertencemos. Apesar de nossa origem divina, 1000 obstáculos nos prendem à ideia de separação da paternidade celeste. Cega-nos o orgulho para a universalidade da vida. O egoísmo encarcera-nos o coração. A vaidade ergue-nos falso trono de favoritismo indébito, buscando afastar-nos da realidade. A ambição inferior precipita-nos em abismo de fantasia destruidora. A revolta forma tempestades de ódio sobre as nossas cabeças. A ansiedade fere-nos o ser. E julgamos, nestes velhos conflitos do sentimento, que pertencemos ao corpo físico, ao preconceito multissecular e à convenção humana, quando todo o patrimônio material que nos circunda representa empréstimo de forças e possibilidades para descobrirmos nós mesmos, enriquecendo o próprio valor. Na maioria das vezes, demoramos-nos no sombrio cárcere da separação, distraídos, enganados, cegos. Contudo, a vida continua segura e forte, semeando luz e oportunidade para que não nos faltem os frutos da experiência. Pouco a pouco, o trabalho e a dor, a enfermidade e a morte, compele-nos a reconsiderar os caminhos percorridos, impelindo-nos a mente para as zonas mais altas. Não desprezes, pois, esses admiráveis companheiros da jornada humana, porquanto quase sempre, em companhia deles, é que chegamos a compreender que somos de Deus. Então, essa lição de hoje, ela vai ficar para a nossa reflexão. A gente vai pedir aos irmãos para que fechem os seus olhos, que entrem em vibração com o nosso Pai Maior, para fazermos a nossa prece de abertura. Mestre amado Jesus, Pai de infinita bondade, espiritualidade amiga, mais uma vez estamos juntos em vibração, em pensamento, em busca de mais esclarecimentos, de mais conhecimentos, para que possamos compreender os teus ensinamentos, compreender as tuas lições, para que possamos colocar tudo em prática. A lei de amor que nosso Mestre amado Jesus nos passou, buscando a caridade para com os nossos irmãos. Pedimos, Mestre, para que continue nos abençoando, nos envolvendo nessa sua corrente de paz, de harmonia, de muito amor. Nós que estamos presentes nessa reunião virtual de hoje, e também aqueles irmãos que não poderão estar conosco essa noite. Pedimos, Mestre, que direcione os trabalhos da nossa Casa FECOV e das demais casas espíritas que estão abrindo seus trabalhos nessa mesma hora, para que tudo possa correr de acordo com a sua vontade. Pedimos também, Mestre, pela nossa expositora da noite, a Sandra Miramar, pedindo para que ela possa
está nos passando o seu estudo, as suas informações com clareza, simplicidade, objetividade, para que ao final possamos ter compreendido todo esse estudo da noite. Agradecemos, mestre, por todo esse apoio. Se conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Amém. Meus irmãos, a gente vai estar passando a palavra para a Sandra, e os irmãos que quiserem fazer perguntas no chat, a gente pede que façam as perguntas, a gente vai estar aqui monitorando todas elas, e ao final do tema, da exposição do tema, a gente vai estar passando as perguntas para a Sandra, para que ela possa estar nos respondendo, ok? Então, a gente agradece a presença de todos. Sandra, bom estudo, minha amiga, estamos aqui com você. Um abraço grande. Outro. Minha gente, boa noite a todos, né, a todas. É uma alegria enorme estar nessa casa mais uma vez. E hoje estaremos falando de uma temática que ela merece toda a nossa atenção, especialmente o nosso entendimento sobre essa temática. Mas antes de iniciarmos, eu farei então uma música. Todo mundo, quem me conhece sabe que eu gosto de cantar. E hoje, né, faz um ano que eu lancei o meu CD, tem um ano que eu realizei o meu show de lançamento do CD. Essa música se encontra no meu CD, se intitula A Graça dos Céus. A graça dos céus é doce som, salvando alguém assim. A sua voz me encontrou, sua luz, então eu vi. A graça livrou meu coração, tão leve me fez sentir. E quando enfim acreditei, a vida entendi. Por muitos caminhos eu andei, perdido na imensidão. A graça que me trouxe aqui, que vai me conduzir. A graça dos céus é doce som, salvando alguém assim. A sua voz me encontrou, sua luz, então eu vi. Sua luz, então eu vi. Olha, o que a gente pensa sobre essa temática do aborto? Fico pensando que só o conhecimento espírita
que nos possibilita ter uma escolha, né, a rejeitar o aborto, mas fundamentada. Então, é com muita coerência que a gente pode dizer, né? Fé verdadeira é aquela que enfrenta a razão, né? Face a face. Então, é a doutrina espírita que nos permite analisar de forma racional e rejeitar com firmeza e rejeitar com segurança o aborto. Sem esse conhecimento da doutrina espírita, nós somos envolvidos por um movimento materialista. O movimento materialista é um movimento que não acredita na imortalidade da alma e nem na existência do espírito no momento da concepção, no momento que há a concepção, né? Então, somente a doutrina espírita nos dá fundamentação teórica, racional, para que a gente seja contrário, então, à prática abortiva. Mas vamos lá, né? Então, o aborto é mais corretamente chamado de abortamento. E ele pode ser definido, na verdade, a gente pode compreender o aborto como a interrupção dessa gestação antes do feto atingir a sua viabilidade, que é de 22 semanas completas. E com o feto pesando menos de 500 gramas. Então, o aborto ele acontece nessas condições. É um processo muitas vezes doloroso, que pode causar sérios traumas na vida de uma mulher, sendo comum que essas mulheres descrevam esse sentimento de culpa, de vulnerabilidade, de tristeza e de frustração. E posso dizer de mulheres que eu atendi durante a minha prática profissional e que vivenciavam esse sentimento de muita tristeza, que traziam uma depressão e que era gerada muitas vezes após a realização do abortamento. Mas nós temos também dois tipos de aborto, né? Um que é espontâneo e um que é provocado. Então, o aborto espontâneo, ele é chamado também de aborto natural. E quando a mulher não deseja esse aborto, eu já tive um aborto espontâneo, é muito doloroso. Eu já tinha o meu primeiro filho, ainda assim foi um sofrimento muito intenso, e especialmente um sentimento de vergonha, de culpa, mesmo eu tendo uma aceitação muito grande, eu queria muito que esse meu filho chegasse a termo. Então, ele foi provocado, mas ainda assim eu sofri muito, né, com essa experiência. Então, esse abortamento espontâneo, como eu falei, também chamado de natural, é uma situação relativamente frequente. Estima-se que essa intercorrência ocorre entre 10 a 25% de todas as gestações. Eu tive, por exemplo, uma professora que ela teve 8 abortos espontâneos e ela não tinha ainda nenhum dos filhos, nenhum desse aborto tinha vingado, nenhuma da gravidez tinha chegado a termo. Então, todas as suas gestações, elas culminaram com esse abortamento espontâneo e ela sofria muito, até que na nona gravidez, ela conseguiu ter um filho. E aí foi uma felicidade enorme, né? Tão grande assim que ela decidiu aposentar e cuidar desses filhos. Esse abortamento natural, ele é mais comum no início da gravidez. E o avanço da idade gestacional diminui esses riscos. Por exemplo, eu tive
na terceira semana. Então, né, era muito no início, né? No início, até 12 semanas, é muito no início. O abortamento, na verdade, estava com 8 semanas. O abortamento pode ser classificado como precoce quando acontece na mulher que apresenta menos de 13 semanas de gravidez. Ele é tardio quando ele ocorre entre a 13ª e 22 semanas. Geralmente, esse abortamento espontâneo ocorre porque o feto não apresenta características favoráveis para a sua sobrevivência, ou então ele não está apresentando o desenvolvimento adequado. Isso pode ocorrer por vários fatores, né? Um deles são alterações cromossômicas, né? Alterações uterinas, ou muitas vezes a mulher tem uma queda muito grande nos níveis hormonais, como, por exemplo, a progesterona. Alteração também nos níveis da tireoide. Mas ela pode também, a mulher pode ter algumas doenças virais e algumas doenças bacterianas, que também poderão promover esse abortamento espontâneo. Ou algumas doenças autoimunes. Uma outra questão é o consumo de drogas. Mas o que é muito interessante, as pesquisas têm apontado para a gente que, apesar desses inúmeras possibilidades, a grande maioria das mulheres que vivenciaram esse abortamento espontâneo não é por nenhuma dessas causas. Ou seja, o aborto não tem nenhuma explicação científica, técnica, né? Nós conhecemos as explicações espirituais, mas técnicas e científicas, muitos desses abortamentos, eles não encontraram, então, uma razão. Existem alguns fatores de risco que são associados ao abortamento. Por exemplo, a idade avançada, a mulher que tem acima de 45 anos. Essa taxa de abortamento pode chegar até 80%. Outra coisa é o consumo de cigarro, álcool e outras drogas, o uso de anti-inflamatório, não hormonais. E outra questão é quando a pessoa tem o IMC muito baixo ou muito alto. Ou seja, então nós vamos observar que existem alguns problemas clínicos, né? Mas, veja bem, nós vimos o aborto espontâneo e o aborto provocado. Esse aborto, então, né, esse aborto provocado, ele é um aborto, é crime, não é? Não é a nossa lei, a nossa legislação condena, então, de 1 até 4 anos a mulher ou aquela que provocou ou aquela responsável pelo abortamento. Mas existem na nossa legislação autorizações para que a pessoa possa promover esse aborto. Quais são essas situações? A primeira situação é quando há um risco para a gestante, né? Entre a gestante e o filho, é preferível, então, que se faça o aborto, né? Que tire a vida do filho. E essa é uma questão também lá no Livro dos Espíritos. Essa é uma questão legal, que a nossa justiça autoriza, e é uma questão a única lá do Livro dos Espíritos, né? A única dentre todas as questões autorizadas, então, pelo Espiritismo é essa, quando a mãe corre risco de vida. Bom, e aqui as nossas leis autorizam também quando a gravidez é resultante de um estupro. E também, hoje, né, essa é mais recente, né? O aborto pode ser realizado quando existe uma comprovação de que o feto é anencéfalo, ou seja, que o feto não apresenta total ou parcialmente a calota craniana e o cérebro. Muito bem, né? Essas são as nossas leis. Mas eu me lembro que eu falava uma vez numa palestra, e uma senhora de 90 anos, ela me disse assim:
Mas o aborto não é, na verdade, não precisa de nenhuma lei, né? Porque a lei real está na nossa consciência. E o que a gente aprendeu até hoje, o que a gente aprendeu há muitos anos atrás, é uma lei que fala que não deve matar. Essa é a lei mosaica, a quinta lei, das leis de Moisés, dos 10 mandamentos de Moisés, onde se prescreve o não matar, que é o quinto mandamento. Então, isso está na nossa consciência. Ainda que as leis terrenas autorizem, mas a nossa consciência diz que não se deve matar. Muito bem, mas vejamos o que a nossa sociedade prescreve, né? Vejamos o que a ciência tem falado. Nós pesquisamos também e observamos que as maiores vítimas de aborto no Brasil são mulheres negras, mulheres de periferia e adolescentes com uma idade abaixo de 14 anos. Bom, então, ainda que o aborto seja um crime de acordo com o artigo 124 do Código Penal, uma em cada 5 mulheres de até 40 anos já teve um aborto. E cerca de 1 milhão de abortos clandestinos são realizados anualmente no Brasil. Ou seja, então as taxas são muito altas. Mas, além de altas, existe ainda um outro complicador, que são os problemas gerados por esse, né, além, além do aborto, os problemas gerados, então, à gestante, né? Muitas complicações. Então, é muito grave, é muito sério a questão do aborto. E hoje a gente tem, né, escutado o movimento feminino, né, e as mulheres dizendo: eu sou dona do meu corpo. Mas eu acho que é só realmente estudando o espiritismo de forma mais aprofundada é que nós teremos condições, inclusive condições íntimas, de assegurar que nós somos contrários. Mas, vamos lá, o que diz o espiritismo sobre o aborto? A primeira questão que a FEB defende, e que nós também defendemos, e que todo espírita deve entender, que Kardec pergunta lá nas leis morais, qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O primeiro direito natural do homem é o de viver. Então, é um direito o de viver. Por isso, ninguém tem o direito de atentar contra a vida do seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer a sua existência corpórea. Então, se esse é um direito de viver, ninguém pode atentar contra isso. Mesmo porque quem dá a vida é Deus. E nós sabemos que não é possível tirar a vida, não é possível aniquilar a vida. O que a gente pode fazer é destruir o corpo, o que a gente pode fazer é massacrar o corpo, infligir dor, sofrimento, mas a alma é imortal. Essa não tem jeito, não tem como. E aí, em cima disso, a partir dessa constatação, consequências, às vezes, muito adversas, estarão acompanhando aqueles que tiveram essa ação. A ciência pode comprovar o início da vida desde o momento da concepção no ventre materno. E não somente quando ocorre o nascimento, porque essa tem sido a defesa daqueles que são favoráveis ao aborto. Não, o espírito só vai juntar realmente ao corpo no momento do nascimento. Não, a ciência comprova que é no momento da concepção
concepção. Portanto, é um grave comprometimento com as leis divinas a provocação do aborto em qualquer fase da gravidez, uma vez que essa iniciativa impede que o espírito já ligado ao embrião reencarne. Muito bem, mas o que acontece, então, com o espírito que sofreu o aborto? Primeira questão que os espíritos respondem a Kardec é que ele terá que recomeçar aquela experiência. Aquela experiência foi interrompida de uma forma dolorosa, e ele terá que recomeçar. E ele vai perdoar? Não sei, não é? Isso é da consciência dele. Mas quem provocou o aborto? Então, para o espírito, ele terá que recomeçar. E quem provocou o aborto? Transgrediu as leis divinas e impediu que esse espírito passasse pelas provas, pelas expiações necessárias à sua evolução. Vamos pensar, então, no planejamento reencarnatório. No planejamento reencarnatório, aquele grupo que tem uma afinidade, que é chamado família, aquele grupo familiar. E um grupo familiar, ele não se forma de hora para outra, na verdade, esses vínculos, eles são construídos desde a nossa jornada evolutiva, desde o início da nossa jornada evolutiva, ainda na condição de mônadas. Então, alguns dizem que nós saímos do Criador, para alguns, né, esses espíritos saem do Criador, um positivo e um negativo, mas eles vão formando determinados grupos, aqueles que nasceram mais ou menos no mesmo período, e eles vão formando, então, grupos e vínculos. À medida que esses grupos têm um período de vivência comum, eles vão fortalecendo os seus vínculos. Então, as famílias, hoje, grande parte das famílias são, na verdade, famílias de vínculos muito fortalecidos, de muitas reencarnações, e desde, como nós falamos, lá das mônadas, nos minerais, nos vegetais, na forma de cachos, na forma dos cachos de banana, Então, aquele grupamento, aqueles princípios espirituais, eles já permutam as suas energias, formando, então, os vínculos mais apertados, os vínculos de amor. E muitas vezes, né, na condição de homens, nós começamos a conquistar o amor. E na conquista do amor, e com o nosso livre-arbítrio, com a nossa liberdade de escolher, nem sempre escolhemos o amor, nem sempre escolhemos o respeito. Então, o desrespeito ao sentimento do outro gerou em muitos de nós desafetos. Então, na nossa família, nós temos afetos e desafetos. Então, no plano espiritual, durante o planejamento reencarnatório, esse grupo verifica, portanto, quais são aqueles desafetos, quais são os inimigos, e nós precisamos, então, reatar os nossos vínculos. Temos que refazer as nossas relações. É preciso que a gente ame uns aos outros, como Jesus nos ensinava, e ampliar a nossa família para chegarmos à condição de termos uma família grandiosa, a família universal. Então, nesse planejamento reencarnatório, que é idealizado no plano espiritual,
Ele é feito com um propósito. O propósito é o êxito de todos. Que todos tenham uma reencarnação exitosa. Esse planejamento foi feito lá. Contudo, quando nós chegamos aqui na arena carnal, nós anestesiamos a nossa consciência, a pretexto de resguardar o próprio conforto. E aí a gente não pode prever as reações negativas. Então, aqueles irmãos que associaram aos nossos erros do passado, e que lá no plano espiritual eles se converteram em amigos potenciais, à custa das nossas promessas de compreensão e de auxílio, fazem-se hoje, e isso ocorre muitas vezes, em inimigos recalcados, que se nos entranham na vida íntima com tal expressão de desencanto e azedume, que a rigor nos infundem muito mais sofrimento e aflição que se estivessem conosco na vida física, na condição de filhos problemas, impondo-nos trabalho e inquietação. Vejamos então, meus irmãos, se nós, no plano espiritual, fizemos, portanto, esse planejamento, convocando aqueles nossos inimigos de outras eras, os nossos desafetos. Fizemos, então, uma reunião, nos tornamos amigos, acertamos tudo. Quando chega aqui no plano físico, nós esquecemos desses compromissos. Anestesiamos a nossa consciência, e André Luiz fala muito disso. Que, André Luiz, lá no livro Missionários da Luz, ele nos relata que nas reuniões com os pais, para que os pais aceitem os filhos, os pais dizem, tá difícil, tá tudo muito caro, não dá para ter, né, mais filho, um só tá bom. Então, Emmanuel, os Espíritos nos esclarecem que esse companheiro abortado será um potencial inimigo e que vai trazer tantas dificuldades para esse lar, para esse casal, especialmente para a mulher, que seria melhor, 1000 vezes, que ele estivesse reencarnado na condição, muitas vezes, de filho problema. E aí, nós sabemos, e Emmanuel fala para nós, que esse é um crime estarrecedor, porque a vítima não tem voz para suplicar piedade. Quantas vezes aquele que está à beira da morte diz, piedade, por favor, me deixe mais uma vez, me dá mais uma chance, né? Esse não tem voz para suplicar piedade. E nem braços robustos com quem confie aos de reação, né? Ele não consegue reagir. Esse, então, por isso, então, é um aborto delituoso, é um delito. A mulher que promove ou que realize esse delito, ela é constrangida por leis irrevogáveis a sofrer alterações no seu centro genésico da sua alma. Essa mulher vai se predispor a dolorosas enfermidades. Por exemplo, né, André Luiz nos fala que ela terá uma metrite, que é uma descarga uterina fétida. Ela pode ter vaginismo, que é uma dor na relação sexual. Ela pode ter metralgia, que é uma dor uterina. Ela pode ter um infarto do útero, né? O útero não funciona mais. Ela pode ter tumores cancerígenos, como nós vemos hoje. O câncer, tanto o câncer de mama como o câncer de útero, é a terceira doença que mais mata no Brasil. Então, nós trazemos, né, grande parte, quase todas as mulheres, trazem, então, na sua alma, registros, consequências
em consequência de uma ação do passado e muitas vezes de uma ação atual. E além do mais, que a mulher terá que responder perante a justiça divina por esse crime praticado. A mulher, portanto, ela se reconhece infeliz e doente, em detrimento de uma incessante recapitulação mental do ato abominável por meio do remorso. Porque muitas vezes, se está na nossa consciência o não matar, todas as vezes que nós infringimos a lei, é da lei, que aquele que conhece a lei será punido pela própria lei. E como que é essa punição? Essa punição se dá por meio do remorso, por meio da culpa, por meio dessa recapitulação mental que não para, até a degenerência das suas forças genitais. É aí, né? E como é que se dá essa recuperação? Olha, André Luiz nos fala que a recuperação do centro genésico, com certeza, será muito longa. Essa mulher, ela receberá espíritos que, né, ela será mãe, na verdade, de espíritos criminosos e suicidas no campo da reencarnação. Ela vai regenerar, portanto, as energias sutis do seu perispírito por meio do sacrifício nobilitante com que se devotará aos filhos torturados e infelizes, né, da sua própria carne, aprendendo a orar, a servir com nobreza e a mentalizar a maternidade pura e sadia, que acabará reconquistando ao preço do sofrimento e trabalhos justos. Então, todo esse conhecimento nos faz entender que é muito mais grave do que a gente imagina. Esse aborto, onde a vítima não pode, em momento algum, se defender. Especialmente porque foi feito um compromisso antes do nosso reencarne. Muito bem. Existe, então, uma gestação frustrada. A gente já viu aquelas mulheres que têm um desejo imenso de ter filhos, né? E a gente sabe que não tem nenhum espírito ali. Mas ela carrega, né? Ela fala, eu estou grávida. A gente conhece muita gente assim. E André Luiz chama isso de gestação frustrada. O que seria essa gestação frustrada? Então, não existe um espírito reencarnante para arquitetar a forma do feto. Porque esse fenômeno obedece aos moldes mentais maternos. Mas a mulher, em processo de reajuste do centro genésico, ela nutre habitualmente o vivo desejo de ser mãe. Então a gente já viu aquela mulher fala, mas eu quero muito ser mãe. Eu acho que eu estou porque eu quero muito, mas não tem um espírito ali. Mas ela vai impregnar as células reprodutoras com uma elevada porcentagem de atração magnética, pela qual ela consegue formar, com auxílio da célula espermática, um embrião frustrado, que se desenvolve, mesmo que inutilmente, na medida da intensidade do pensamento maternal, que opera por meio de impactos sucessíveis, condicionando as células do aparelho reprodutor, que lhe responde aos seus apelos, segundo os princípios de automatismo e reflexão. Ou seja, aquela mulher pensa tanto, ela deseja tanto, que aí ela desenvolve, na verdade, uma gravidez que é frustrada, porque não tem espírito.
né? Então, é um grande sofrimento para aquela mãe. Mas nós sabemos que isso tem uma causa, né? São esses abortos realizados em outras reencarnações. Porque a mulher aprende nesse momento a amar, a querer um filho. E esse desejo, ela nutre esse desejo de ser mãe. E quando a mulher recusa a gravidez deliberadamente, nas primeiras semanas de gestação, então, quando a mulher ela não quer de forma alguma ter o filho, e ela começa, então, a pensar em recusar essa gravidez, o que acontece? Por meio do seu pensamento incessante, ela vai desarticular os processos celulares da constituição fetal. O que acontece? Realmente ela terá esse aborto. E ela vai adquirir uma dívida perante as leis divinas. E como é que ocorre essa cobrança dos nossos débitos? Determina a lei divina que o mal seja suprimido das suas vítimas, com a possível redução de sofrimento. Porque nós arquivamos em nós as raízes do mal que acalentamos, para extirpá-los à custa do próprio esforço, na companhia daqueles que se nos afinem à faixa de culpa, com os quais, perante a justiça eterna, os nossos débitos jazem associados. Então, a mulher que cometeu o aborto, é só ela que está endividada perante as leis divinas? Não. O companheiro que se associou a ela, o pai do filho, né? O pai do bebê. A quem fez? Aqueles que concordaram, todos estão associados nesse processo. Então, é da lei que esse mal seja extirpado, né, junto com aqueles que contraíram esses débitos conosco. Mas aí é muito interessante que a lei pede também que essa dívida seja paga com uma redução enorme da nossa dívida. E aí, a dívida ela não é paga de uma vez. Nós contraímos a dívida numa reencarnação, uma dívida enorme. Mas o pagamento é do espírito imortal. No momento que nós teremos condições de quitar o débito. Mas para quitar o débito, é muito importante que a gente lembre da parábola do credor incompassível, em que aquele credor devia, ele devia R$ 100, ele devia, não lembro, gente, ele devia 1.000 e pagou 100. Isso, ele devia 1.000 e pagou 100. Exatamente isso. Então, a nossa dívida é de 1.000, mas o que o pai pede para que nós paguemos é de 100. 100 dividido por 1.000 dá 0,00,1. Né? Ou seja, então é o mínimo. Nós vamos pagar o mínimo quando tivermos condições. Okay? E junto com aqueles que se associaram. É dessa forma que a mulher e o homem, acumpliciados nas ocorrências do aborto delituoso, especialmente a mulher, que tem o maior grau de responsabilidade no desajuste dessas energias psicossomáticas do centro genésico, ela implanta, então, nos tecidos da própria alma a sementeira de males que frutecerão em regime de produção em tempo certo. É aquilo que nós, então, falamos no início, não é? Que
A mulher, então, ela receberá no próprio corpo todas as dificuldades, todas as complicações que foram geradas, né? Todas as complicações que ela, especialmente a mulher, porque ela é responsável pelo corpo. Porque ainda que todos falam, não, faça, faça, mas o corpo é dela. Por isso a responsabilidade é maior da mulher. Bom, e aí a gente estava lembrando aqui, e aí não deu para a gente cantar, eu até me esqueci de cantar a música, mas é um poema da Alda de Souza, e ela diz assim, da Maria Dolores. Ah, não sei se é da Maria Dolores. Ela diz assim: há choro dentro da noite. É doloroso o gemido de jovem, de pobre, recém-nascido, jovem, de pobre, recém-nascido, que não encontra lugar. Mãos insensíveis sufocam. Pequenina flor humana é o aborto em lide insana, ferindo a lei sem pensar. Há tantas almas formosas nos planos em que me movo, sonhando nascer de novo. No entanto, rogam em vão. Irmãos da terra, escutai, detém a marcha do aborto, estendei o vosso conforto aos companheiros do além. Cada criança que surge, mesmo entre rudes labéus, é esperanças dos céus para a vitória do bem. Então, esse poema da Maria Dolores nos faz refletir sobre a importância da reencarnação. Porque nós sabemos que nós temos uma reencarnação que é programada, uma reencarnação que é negociada. Quando os espíritos têm consciência, têm clareza das suas dificuldades, dos seus desafios e dos seus valores. Mas, igualmente, tem muitos espíritos que não têm essa capacidade, tamanho débito, tamanha dívida, tamanha dificuldades, eles não participam do seu projeto reencarnatório. São as chamadas reencarnações compulsórias. Então, muitos desses irmãos precisam reencarnar e, às vezes, uma reencarnação muito rápida, às vezes uma reencarnação extremamente dolorosa, para que eles tenham a possibilidade de, nessa reencarnação, com muitas deficiências físicas, psíquicas, terem esse contato com o corpo físico diante de uma situação de extrema dificuldade, melhorar um pouquinho a sua alma, despertar um pouquinho a sua consciência. Então, cada reencarnação, ela é tão preciosa, ela é tão importante, que a gente não faz ideia. E muitas vezes nós sabemos que nós erramos muito numa determinada reencarnação. A gente fala, mas essa pessoa não aprendeu nada. A gente sempre aprende. A gente sempre aprende. Então, cada reencarnação é, como Maria Dolores fala, cada criança que surge, mesmo entre rudes labéus, é esperanças dos céus para a vitória do bem. Então, esse é o propósito do Pai. Esse é o objetivo da vida. Que a gente aprenda a amar. Que a gente amplie a nossa consciência.
que a gente, a cada dia, consiga identificar quem nós somos. E isso só será possível por meio da reencarnação. Por meio da reencarnação. E por mais, então, eu tenho escutado os defensores do aborto dizendo, então, assim, das condições, como nós falamos aqui, que esse abortamento ele ocorre geralmente entre as mulheres negras e com idade abaixo de 14 anos, e que entre cinco mulheres até 40 anos, uma delas já cometeu aborto, e que acontece aborto num número de 1 milhão por ano no Brasil. Ou seja, é uma estatística muito negativa, muito ruim, que demanda de cada um de nós, não apenas assim, olha, eu sou contra o aborto, porque essa é uma fé cega. É importante que a gente tenha argumentos para esclarecer, né? Que aquelas situações dificílimas, especialmente quem trabalha na área do transtorno mental, da doença mental, sabe, né? As situações difíceis dessas crianças que estão em abrigos, que estão vinculadas a situações mais difíceis que a gente pode imaginar. Ainda assim, nós sabemos que há um crescimento, porque o sofrimento nos ensina. Muitas vezes a pessoa está numa situação de muita revolta, mas ainda assim é essa dor extrema que fará o espírito despertar, que propiciará o despertamento do espírito. E é nesse sentido, então, que a gente defende, não é? Que a gente defende a vida, que a gente valoriza a vida e que a gente diz não ao aborto. É isso aí, minha gente. Era isso que nós preparamos para estar trazendo aqui para vocês. E eu não sei se ficou muito claro, se era isso, se tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma contribuição. Rodrigo, eu estou convocando você aqui na live, né? Para nos dar uma força. E aí, Rodrigo? Olha, ô Sandra, tem até aqui duas perguntas. Você até chegou a tocar no assunto, mas acho que vale a pena a gente ler a pergunta dela e ver se consegue deixar mais claro para ela aqui. A Marli Vidal, ela pergunta o seguinte: todos os envolvidos na prática do aborto, como fica? Creio que a responsabilidade seja de todos. Aí, dentro disso, essa responsabilidade de todos varia de cada um. Por exemplo, o médico que vai fazer o aborto, ele tem um grau de responsabilidade, a mãe que está abortando, o grau dela é maior de responsabilidade, né? Então, na verdade, nós vimos aqui que todos envolvidos são responsáveis. Todos aqueles que se associaram a essa situação e que foram favoráveis à prática, porque muita gente associou, mas sou contra. Então, ele está fora. Mas todos aqueles que associaram e que foram favoráveis à prática do aborto, eles responderão. Cada qual no grau de responsabilidade, não é? Então, assim, o médico que fez o aborto, ele está muito comprometido. Nós vimos lá no livro Nosso Lar aquela irmã que André Luiz queria atender e que ela, né, quando ela pedia um repouso numa determinada casa de apoio, e que ela então trazia na sua mente pontos negros que registravam os abortos cometidos. Então, ela era uma irmã muito compromissada com a lei, muito comprometida, devedora das leis divinas. Mas sabemos que o amor cobre a multidão de pecados. E nós vimos aqui também
que quando nós contraímos uma lei, quando nós contraímos uma dívida, a dívida é muito grande no plano físico, mas o pagamento é na vida espiritual. Olha que interessante, a gente contrai a dívida no corpo físico. O pagamento é no espírito, o pagamento é na vida espiritual. E a vida espiritual é longa, é eterna. Ou seja, nós temos a eternidade para pagar as nossas dívidas. E a gente vai pagar no momento que a gente dê conta. No momento que a gente dê conta de pagar. Tudo bem? Ou seja, né, a dívida é paga em 250 encarnações, no mínimo, se for necessário. Né? Quando tivermos condições de quitar as dívidas, né? Quantas vezes nós já lemos no livro de André Luiz, em que o Espírito fala assim, olha, eu estou aqui, já alcancei uma situação bacana, estou num lugar, né, um lugar bom, mas eu trago ainda no coração uma ferida. Eu preciso reencarnar para limpar essa ferida. Porque é só por meio da reencarnação, nesse momento, que o mundo é de provas e expiações. Porque no mundo de regeneração, não teremos mais expiações, né? Teremos as provas. Mas vamos reencarnar para quitá-las, para aprender. Com certeza. Tem mais uma aqui. A Kátia, ela pergunta o seguinte. Sandra, boa noite. Gostaria de saber sobre o casal que resolve fazer vasectomia ou ligadura. Isso também é considerado errado na lei divina? Essa é uma questão complicada, né? Porque o Chico, eu lembro que há muitos anos, quando eu entrei na doutrina, ele começou a discutir sobre o planejamento familiar. Ele falava, né, que o casal deveria verificar, na verdade, as condições físicas, econômicas para, né, ter vários filhos ou não. E que isso o casal poderia fazer esse planejamento. Mas ficamos pensando que o planejamento ele não pode, de forma alguma, ser egoísta, né? Porque, assim, André Luiz falava conosco, aí eu estou analisando a resposta do Chico e estou retornando ao livro de André Luiz em Missionários da Luz. André Luiz nos fala lá no livro Missionários da Luz, Reencarnação de Segismundo, ele vai dizer o seguinte, que o que o chocava muito é que quando os pais eles eram levados ao plano espiritual para aceitar aquele espírito que queria reencarnar, os pais diziam, mas as nossas condições não são favoráveis. Então, nós não vamos ter esse filho, porque a gente não tem condição. Então, ele dizia que, infelizmente, os pais tinham uma fantasia enorme, que eles não tinham condições de ter aqueles filhos. E aí, eu acho que é de cada um, mesmo. É de cada um. Não é? Se o casal acha que realmente não dá conta de ter aqueles filhos, eu acho que o pai é compassivo, né? O pai é compassivo. Mas a gente tem que ter muita clareza se a gente não vai sentir culpa depois. Porque, assim, o tribunal que vai trabalhar, né, não, o tribunal que a gente vai, né, que a gente é submetido, eu estou com dificuldade de falar a palavra, o tribunal que nós somos submetidos é da nossa consciência. Entende? Assim, a gente não pode enganar a nossa consciência. Por mais que as leis as leis físicas digam para nós, isso é possível, isso é permitido, mas não é essa a nossa lei. A lei nossa é da consciência. A lei é da consciência. É ela. Porque veja bem aqui, ó, o que ocorre, o que vai fazer com que a mulher tenha toda essa problemática no seu corpo físico é o remorso. Então, assim, a gente precisa submeter a lei da nossa consciência. Mas se já fez, né? Se o casal fez, então, uma vasectomia, fez
as providências que eles acharam melhores, e aí eles estão se sentindo culpados. Eles podem adotar outros filhos, e se não puder adotar para ter os filhos em casa, eles podem. Olha, hoje tem milhões de formas da gente adotar filhos. Meninos na África, a gente pode apadrinhar, amadrinhar. Hoje, nos asilos, tem uma quantidade de crianças que estão enlouquecidas para que uma mãe usa a madrinha, um pai usa padrinho. Então, a gente pode diminuir a nossa culpa, se a gente estiver culpado, se nós nos sentimos culpados. Como é que a gente sabe se a gente está culpado ou não? A gente não dá conta de ser feliz. Porque lá no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos dizem a Kardec que o homem feliz é aquele que tem a consciência tranquila do dever cumprido. E aí não adianta eu dizer assim, olha, eu cumpri meu dever, estou super tranquilo, mas eu estou sentindo uma coisa ruim no meu coração, então não está cumprido, não é? Ou seja, é uma liberdade, é diferente, é estar livre mesmo. E se estivermos livres mesmo, serenos, felizes, está tudo bem. Mas se não, vamos fazer isso, né? Apadrinhar, madrinhar, ou então adotar. Tem milhões de formas da gente quitar com a nossa consciência. Eu acho que é isso. O que você acha, Rodrigo? Tudo bem? Tudo tranquilo. Agora, o Marlon escreveu um negócio aqui que eu achei interessante sobre isso. Ele escreveu Ah, assim: lei divina é lei divina. Quando é para ser, nem que esteja com ligadura ou vasectomia, vai vir do mesmo jeito. E eu não duvido disso, não, viu? Eu acho que quando Deus falou assim, vai, meu filho, você vai ter outro filho, se vira, e manda o menino, acabou, não tem essa, não. mas muitas vezes, né, eu assim li uma coisa que eu achei muito engraçado, né? Aquele Bruno Gaiaça, ele com a mulher dele, ela falando assim que o dia que ela conheceu aquela filha que ela tem, né, a menina, uma negra, né? Ela viu a menina na África, ela olhou para a menina e o coração dela, né, ela teve uma taquicardia, um amor enorme. Ela disse: ela é minha filha. Olha que coisa bonita. É minha filha, é ela que é a minha filha. Então, eu acho que isso é bonito, não é? A gente está aberto. Porque os filhos não são só aqueles. Jesus falou isso com Magdala, com a Madalena. Falou assim, oh, pobre de mim que não posso ser mãe. Diz, mas quem é a mãe? Qual das mães é maior aos olhos de Deus? Aquela que ama os filhos da sua carne ou aquela que ama os filhos de outra carne? Não é? Tem várias formas de ser pais e de ser mães. Não é isso? É o amor que cobre a multidão de pecados. E isso é muito bonito. É mesmo. Ok? E vai saber se o compromisso dela com aquela menina da África já não tinha programação espiritual de estar também. A gente não sabe. Exatamente. Ela falou que quando ela viu foi tão forte. Não é? Nós não sabemos, né? Pois é. Muito legal, né? Muito legal. A gente tem que estar aberto para o amor, né? É isso mesmo. E aí, Sandro, acabou as perguntas aqui, não tem mais pergunta, não. Tem até mais um comentário aqui, só vou ler aqui para a gente depois encerrar, pedindo você para a gente, antes de você encerrar, fazer a prece, você cantar mais uma música para a gente. Ó, o Marlon falou mais uma coisa aqui. Esse menino vem de várias formas: adoção, um sobrinho que ajudamos, ou até mesmo um aluno. Vejo o nosso tempo todo, muito interessante. Realmente é, né? A gente pega essa. A gente, às vezes, ajuda tanto uma pessoa que você não imagina. Ali, pode até você não ter adotado ela como filho, mas você consegue, você está ajudando ela como se fosse seu filho também, né? Acaba assumindo um compromisso com aquela pessoa. Não é verdade? A gente vai encontrar os nossos filhos em vários locais. A A gente gente tem que não estar sabe, né? aberto ao amor. Né? A gente vai encontrá-los em vários locais, ali. São filhos, né? E porque assim, Pois é. a proposta é o amor, né? Que a gente amplie essa família, não é? Ampliar Pois a é. família consanguínea, ampliar, né? Até chegar na família universal. É isso Fala? mesmo. Não é?
Tem uma aqui, mas eu vou pedir para a pessoa que está pedindo, a Margareth, que falou que você podia falar sobre o câncer de novo, mas que ela não conseguiu pegar na palestra. Mas como o nosso tempo está bem, já está esgotando, eu vou pedir para ela assistir a palestra de novo, né? Ou você quer falar um pouquinho sobre aquela parte do câncer? Eu falava o seguinte, né, que uma das consequências no corpo físico da mulher, porque assim, o problema é no, no órgão genésico da mulher, né, no centro genésico da mulher, as células, elas carregam, a mulher então carrega esse remorso e essas células elas começam a sofrer esse processo de desarmonia, né? E aí, uma das enfermidades maiores é o câncer de útero. E aí eu dizia que, dentre as doenças que mais matam no Brasil, a terceira doença que mata é o câncer. O primeiro é o câncer de mama e o segundo é o câncer de útero. Olha, a terceira doença que mais mata no Brasil, mais do que as causas externas, que é acidentes automobilísticos, que são os homicídios, ou seja, mais do que isso é o câncer. Então, é necessário que a gente, igual esse mês de outubro, é o mês da prevenção do colo de útero, da prevenção mesmo, mês da mulher, né? Que a mulher, então, faça essa prevenção, porque realmente o câncer de mama, quando ele é prevenido, ou de útero, quando ele é prevenido, é possível ter cura. Tá? Mas mata mesmo se não tiver esse trabalho de prevenção. Ok? Ok. Então nós vamos... eu sei que você pode cantar para a gente uma música para a gente harmonizar, para depois a gente fazer a prece. Esse é um tema meio técnico, né? E um tema que mexe com todo mundo, né, Rodrigo? É um tema muito complexo, se você pensar bem, era um tema até para seminário, né? Porque você falar sobre esse tema em 45, 50 minutos é um tema que ainda gera muitas dúvidas nas pessoas, né? Muitas perguntas, e assim, é um tema bem, bem complexo, que você consegue abranger ele bastante também. Então, assim, a gente trouxe alguns pontos, não é? E aí todo mundo estuda os livros de André Luiz, o Evangelho segundo o Livro dos Espíritos e os livros do Chico, né? Emmanuel. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve o teu templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina, na voz
com essa música maravilhosa que a Sandra cantou para nós, nos harmonizamos novamente, a gente vai estar fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento ao nosso Pai Maior, pedindo ao Mestre amado Jesus, nosso Pai de amor e bondade, agradecendo a Ele essa grande oportunidade que tivemos hoje, desse estudo maravilhoso que tivemos, tão esclarecedor, tão assim, que foi tão abrangente para nós, um conhecimento enorme que obtivemos hoje. Agradecendo, mestre, por todo o apoio que as tarefas da nossa casa FECOV e das demais casas espíritas tiveram. Algumas ainda se encontram com os trabalhos em vigor. Agradecemos, mestre, pelas vibrações de amor e carinho que estamos recebendo, que com certeza estamos levando para os nossos familiares dentro das nossas casas, colocando o ambiente alegre, feliz, com muita luz e paz. Pedimos, Mestre Jesus, que continue abençoando a nossa irmã Sandra Miramar, fortalecendo a ela cada vez mais, para que ela possa continuar na divulgação dos teus ensinamentos, do teu evangelho. Pedimos também, mestre, para que a nossa semana ela possa transcorrer com bastante tranquilidade. Se conosco, hoje, agora e sempre. Amém. Ô Sandra, a Marli Vidal está perguntando aqui que a FECOV está fechada, né? Está perguntando de como ela consegue um CD seu, que ela adorou. Não sei se... Deixa eu te falar. Você passa para ela, pode passar para ela, ela pode entrar no meu Instagram, pode entrar no meu YouTube, e aí ela me manda o endereço dela, que eu mando pelo correio. Ah, não, beleza. Tá? Eu tenho feito isso. As pessoas, elas entram no meu Instagram, qual que é o seu Instagram? Miramar Sandra. Deixa eu colocar isso. Miramar Sandra. Porque aí ela entra no meu Instagram e manda mensagem para mim. Tá? Fica mais fácil. Então, como é que é? Arroba... Miramar Sandra. Ela entra no meu Instagram e manda mensagem para mim que ela quer um CD, porque aí ela manda o endereço. Eu peço a ela o endereço e eu mando pelo correio. Eu envio pelo correio. Miramar Santo. Então, eu já mandei no chat aqui pro pessoal, já tem mais gente querendo também. Então, estão divulgando, né? Mas aí todo mundo pode se inscrever também no meu canal do YouTube. O CD tá lá, tá, gente? Ah, maravilha. E ele também está nas plataformas digitais. Tá chique demais. Eu não sei nem sei como é que chama as plataformas aí. O que é? É tantas, né, que a gente nem sabe mais, né? Estão nas plataformas digitais que as pessoas podem ligar lá e escutar. Spotify, uma delas é o Spotify. Nossa, tá bacana. Tá no Spotify, tá no YouTube, tá? Só Sandra Miramar. E pode mandar também. E também lá no Instagram. No Instagram estão as minhas palestras que eu falei sobre saúde mental. Tá aí, ó, viu, gente? Pra gente buscar com a Sandra aí. Ô, gente, eu vou aproveitar e aí, depressão, valorização da vida, suicídio, tudo tá lá no Instagram, tá? Tem milhões de palestras sobre saúde mental. E as parábolas de Jesus também, tá? Tem isso também, né? Palestra lá no meu Instagram. Não, maravilha. Vamos todo mundo olhar. Eu vou aproveitar aqui, gente, que nós estamos aqui ainda ao vivo, né? Para a gente continuar a divulgação do nosso seminário, que vai ser agora no sábado. Você está convidada, viu, Sandra? O nosso seminário vai ser no dia 24/10, agora, de 2020, pelo Facebook também, tá? Vai ser os desafios da família na atualidade. É o 5º seminário Evangelize-se, Seja Íntimo de Jesus. Então, vai ser pelo Facebook, a partir das 15h30, tá? Quem vai ser o nosso expositor vai ser o
o Ellenson Santos, que vai estar fazendo o seminário com a gente. Então, a gente está convidando todos vocês para estarem junto com a gente sábado, às 15h30, no Facebook da FECOF. Tá ok? Então, a gente agradece a Sandra mais uma vez por essa noite agradável, por esse ensinamento maravilhoso e pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente mais uma vez. Agradecemos a todos que participaram com a gente desse estudo da noite e que todos tenham uma boa semana e que o nosso Pai continue nos abençoando sempre. Sandra, obrigado, boa noite, sinta-se abraçado. Boa noite. Obrigada, Rodrigo. Até mais, Até gente. mais. Até mais.